A nossa meditação de hoje está em 2 Reis, capítulo 6, versículo do 8 adiante. Vamos lá. Está escrito assim, ó: E o rei da Síria fazia guerra a Israel. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes. Vamos lá. Então, até aqui, só para você entender melhor, o povo de Deus ali ia sofrer um ataque dos inimigos, e Eliseu, que estava junto, acampado com o povo de Deus, discerniu, entendeu que o povo que ele estava ali ia sofrer um ataque. Entendendo que ele ia sofrer um ataque, você vai ver mais adiante que Deus fala com o profeta Eliseu sobre o ataque, como da Bíblia fala nenhuma nem duas vezes, mas mais do que isso, tipo assim, você vê que é uma frequência de avisos que Deus dá como sinal. Deus avisa ao profeta Eliseu que eles sofreriam um ataque e de onde viria o ataque. E claro que o profeta Eliseu, ele avisa ao rei, ó. Olha o que está escrito, ó: Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus, um homem de Deus que está falando aqui, está falando que era do profeta Eliseu, ele lhe falara de que tinha avisado e se guardou ali não uma e nem duas vezes. Olha aqui a continuidade ao versículo, que vai te fazer um sentido maior. No final, você não pode perder o final, porque no final eu vou te revelar através de um outro versículo bíblico que faz uma ligação com esse texto de 2 Reis. Aí você vai falar assim: nossa, caramba, que legal, eu nunca imaginava, nunca tinha visto dessa forma. Você vai ver que a Bíblia, ela nos dá uma explicação. A própria Bíblia explica a Bíblia. As próprias escrituras reveladas, conforme você vai fazendo ligação de um texto com outro texto, vai dando um sentido maior. E nesse caso eu quero trazer uma revelação relacionada aos profetas, aos homens de Deus, que Deus avisa muitas vezes antes de acontecer algo. Então, redobre a atenção agora, ó. Versículo 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Esse rei da Síria era o rei que estava tentando atacar ali o rei de Israel. O rei de Israel, no caso, o profeta Eliseu sempre avisava ele quando viria um ataque do rei da Síria, para que o exército de Israel se posicionasse antecipadamente, para não ser surpreendido por um ataque que vinha dos seus inimigos. Ó, então turbou com este incidente o coração do rei da Síria, né? Ele ficou assustado, tipo assim, como que esse cara, como que o rei de Israel está sabendo da onde eu iria atacar eles? Então o rei da Síria, né, já ficou preocupado. Ó, e chamou os seus servos, ele lhes disse: Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? É como se ele dissesse assim: meu, gostaria de saber quem é o X9, quem é o cara que está entregando, quem que é o cagueta, quem que é o cara que está entregando as informações daqui de dentro, né? Nós aqui como rei da Síria, eu, o rei da Síria, o meu exército, quem é que está vazando essas informações e entregando para o rei de Israel? Ele começou a pensar isso. Então, olha o que dá continuidade ao texto, no versículo 12. E disse um dos seus servos, um dos servos do rei da Síria, ó: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Meu, olha a ligação profética
que o profeta Eliseu tinha. O profeta Eliseu era tão usado por Deus ao ponto que um dos servos do rei da Síria, que era um rei inimigo, ele fica preocupadíssimo e fala: mas de onde está vindo essas informações? E o próprio servo, o próprio soldado, por assim dizer, que está servindo o rei da Síria, ele dá uma explicação sensata sobre revelações que um homem de Deus ele pode obter, mesmo ele não estando presente no local. Versículo 12, 2 Reis, capítulo 6, versículo 12. E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor. Seria uma tradução assim: viu, meu rei, meu senhor, mas é o profeta Eliseu que está em Israel. Ele faz saber ao rei de Israel as palavras que você fala na hora que você está dentro do seu quarto, na hora de dormir. O que eu entendo com isso, trazendo para os tempos de hoje? Que o próprio servo do rei da Síria, ele demonstra que o profeta Eliseu, ele tinha as revelações dos ataques que viria, sem mesmo ter um contato físico, sem mesmo estar presente no local. Por quê? Era Deus quem revelava ao profeta Eliseu, porque Deus queria ali proteger o povo de Israel. Então, quem que tinha uma intimidade com Deus ali? O profeta Eliseu. Então, antes de acontecer os ataques, porque o rei da Síria estava tentando destruir o rei de Israel, sempre Eliseu tinha uma informação dos fatos que iriam acontecer antes de acontecer. Então olha o versículo 13. E o rei da Síria disse assim, aliás, o servo, e ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. Aí a ideia do rei da Síria é: tenta identificar onde que o profeta Eliseu está e traz ele aqui para mim. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então ele já sabia onde estava o profeta Eliseu. Ele falou: ele está na cidade de Dotã. Versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que, vou virar a página agora. E eis que um exército, deixa eu puxar aqui para ficar mais fácil, um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Em outras versões aqui, você vai ver que vai identificar como Geazi, que era um servo do profeta Eliseu. Ele era uma espécie de discípulo do Eliseu. Então Geazi, quando ele observa que o local que ele está, que é Dotã, a cidade de Dotã, os inimigos da Síria cercam eles, ele olha assim: e o que faremos, Senhor? Nós estamos cercados. Ele fala para Eliseu: o que faremos agora, Eliseu? E olha só, e ele disse, quem que disse? Eliseu falando para o seu servo, para o seu discípulo, que no caso se chamava Geazi, E ele disse: não temas, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Como assim? Se o número do exército era muito grande, era maior o número de soldados da Síria, e aí Eliseu vai e fala para Geazi, que era o seu discípulo. Ele fala assim: viu, você não precisa ficar com medo não, maior é o número do que a gente está aqui conosco, nos protegendo, do que o número de exército deles. Aí olha o que fala no decorrer da Bíblia, E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. Ele está pedindo para abrir os olhos de Geazi, que era o seu discípulo. Peço-lhe que lhe abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, que era do Geazi, E ele viu. E eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, e em redor de Eliseu, que era ao redor de Eliseu. Na hora, a visão espiritual de Geazi, o discípulo de Eliseu, foi aberta, uma visão espiritual, que ele começou a enxergar carros, cavalos de fogo, ele começou a enxergar anjos. Olha o mundo espiritual,
E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te que esta gente dê cegueira neles. Em outras versões bíblicas fala assim: Deus, eu peço que você fere eles com cegueira, faz eles ficar cego. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Bom, o que eu aprendo nesse texto aqui? Uma das coisas é que Deus, ele antecipa certas coisas que vai acontecer antes de acontecer. Quando os ataques inimigos vêm sobre a vida de um cristão, trazendo para os tempos de hoje, Deus permite muitas das vezes que esse cristão ele tenha sensações, ele tenha um discernimento, ele tenha impressões interiores sobre possíveis ataques inimigos. Por exemplo, se alguém quer te prejudicar em alguma área de sua vida, Deus pode te avisar em sonho, Deus pode te dar uma impressão no seu coração, Deus pode gerar um estado de alerta em você para você tomar cuidado com tal pessoa, com tal situação, ou tal caminho que você está pretendendo pegar, ou alguma coisa que você está tentando fazer. Deus, ele pode te falar por alertas espirituais, ou te dar uma visão aberta, que se você tomar determinadas decisões ou seguir um determinado caminho, você pode acabar mal. E olha o que a Bíblia diz, olha uma cerejinha do bolo aqui, ó. O que a Bíblia diz, né, no livro de Amós. Olha o que a Bíblia diz no livro de Amós, capítulo 3, no versículo 7. Olha o que está escrito aqui, ó. Capítulo 3, versículo 7 do livro de Amós. Amós foi um profeta também, ó. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Em algumas versões pode ser que esteja assim, aos seus discípulos ou profetas, ó. Certamente, é certeza, ó, que o Senhor Jeová, ou o Senhor Deus, né, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Dá uma olhadinha a conexão que eu vou fazer com você agora, ó. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 18, versículo 17. Olha só, família, está escrito assim, ó. E disse o Senhor, isso Deus dizendo a Abraão, ó, ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ele faz uma pergunta, mas uma pergunta que praticamente se torna uma resposta lá na frente. Mas olha isso, ó. Disse o Senhor. Seria assim, ó, ocultarei seria assim, ó. Por acaso eu iria esconder a Abraão o que eu faço? Peraí. Quer dizer que Deus tinha prazer de revelar coisas a Abraão, seu servo? E disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado. Em outras versões está assim, ó, o pecado também de Sodoma e Gomorra, ele tem se multiplicado. Porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora, e outras versões bíblicas está falando assim, que o pecado de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. Então, ó, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo esse clamor, e este é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. Ó, então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio, se porventura houver 50 justos? Então disse, no versículo 26, ó, então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Olha o que vai falar aqui, ó, no versículo 30, ó. E disse mais, ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. O diálogo de Abraão com Deus.
Abraão falando com Deus, porque Deus já estava decidido que ia destruir Sodoma e Gomorra, devido ao pecado de Sodoma e Gomorra ter se multiplicado, que está no capítulo 18, contando essa narrativa, essa história. Então aqui, ó, disse mais: ora, não se ire, Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. Ele disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire, Senhor, se ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E ele disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, porquanto acabou de falar a Abraão. Abraão tornou ao seu lugar. A ideia de Abraão era fazer uma intercessão pela vida de Ló, seu sobrinho que estava vivendo em Sodoma e Gomorra. Deus, sabendo do amor que Abraão tinha para com o seu sobrinho Ló, que foi morar em Sodoma e Gomorra, Deus fez questão de aparecer para Abraão e permitir que Abraão tivesse esse diálogo com Deus, para que houvesse uma intercessão de livramento pela vida de Ló, porque ele sabia que Abraão amava Ló, seu sobrinho, como se fosse um filho. Nos textos anteriores você vai ver que Ló, ele caminhou sim com Abraão uma boa parte da vida dele. Então ele gera esse amor, né, essa paternidade, por assim dizer, como se fosse um filho, o sobrinho Ló, que acabou morando em Sodoma e Gomorra. Então Deus, antes de destruir Sodoma e Gomorra, que com certeza dá a entender que iria destruir Ló e a família de Ló que estava lá também, porque a cidade estava corrompida em pecado, o próprio Deus fala que a cidade em si, toda a cidade estava corrompida. E ele começa a dialogar com Deus ali, né? Começa a ter aquele diálogo aberto, para a intenção dele era pelo menos resgatar Ló e sua família. E Deus, conhecendo o coração de Abraão, permite que isso aconteça através dessa intercessão, através desse diálogo, que trazendo para os tempos de hoje seria as nossas orações, que Jesus ensina a fazer ao Pai as orações. E o que acontece? Demonstra claramente nesse texto que Deus revelou a Abraão algo que iria acontecer ainda antes mesmo de acontecer, porque de fato Sodoma e Gomorra é destruída depois com fogo e enxofre. Então fica claro as escrituras, voltando para o livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo, né, os seus mistérios, o seu segredo aos seus servos, os profetas. Muitas coisas que Deus deseja fazer na vida de pessoas, ou causas, circunstâncias, situações, Deus permite que os seus servos, os seus homens e mulheres que têm vida de oração, busca ter intimidade com Deus, Ele revela o que vai acontecer lá na frente, ou o que está prestes a acontecer. Eu posso falar para você, sem sombra de dúvida, eu posso falar para você não ter erro. Vale a pena você ter uma vida de oração, vale a pena você ter uma vida de intimidade com Deus, através de busca. A Bíblia nos ensina a você tirar um tempo do seu dia para a leitura da palavra, tirar um tempo, seja de manhã, tarde ou noite, ou de madrugada, orações a Deus. Fazendo isso, vai aumentar esse grau de intimidade entre você e Deus. E Deus pode permitir que você tenha revelações de coisas que ainda vão acontecer. Isso se chama revelações proféticas. Você tenha visão de futuro. Que Deus abençoe sua vida e lembre disso, o que dizem Amós e que dizem outros contextos da Bíblia. Tem muitas outras partes da Bíblia que também descreve isso. Que Deus, Ele permite que você veja coisas que ainda não aconteceu, quando é do agrado dele se revelar a nós. Amém? Deus abençoe sua vida, suas famílias, sua semana, no poder que há no nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração.